Bom dia mais uma vez. Peço desculpa aos nossos internautas, a todos que estão nos apoiando, né? Vamos reiniciar a mesa Homens pela revogação da lei da alienação parental. A gente teve alguns problemas técnicos, mas agora vamos seguir, vai dar tudo certo. Agradeço mais uma vez o espaço e a paciência e a competência das meninas que estão aqui nos bastidores. Bem-vindo mais uma vez, Benedito, e podemos iniciar com a sua fala. Tá, bom dia a todos, todas. É um prazer que eu estou aqui nesse momento importante de celebração, né, do 8 de março, para falar sobre um tema muito interessante, que é a lei da escuta protegida de crianças e adolescentes vítimas de violência. Pode seguir com a apresentação, por favor? Gostaria de falar para vocês por que foi necessário uma lei para discutir a escuta protegida de crianças e adolescentes, né? Pode passar o próximo. É importante, como um marco normativo dessa lei, vamos dizer, uma normativa internacional que foi a Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente. Essa convenção fala de criar oportunidade para que as crianças sejam escutadas, né? Para lembrar vocês todos, a convenção ela foi promulgada e aprovada em 1989, e aqui no Brasil ela vamos dizer, ela foi transitada no Congresso Nacional contemporaneamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Próximo. Essa convenção, né, de 1989, próximo, o que essa convenção diz? Não é? Ela diz o seguinte, próximo slide, diz: se proporcionará à criança, em particular, a oportunidade de ser ouvida em todo o processo judicial ou administrativo que afete a mesma em conformidade com as regras processuais do país. Vamos dizer, essa parte desse artigo parece simples, mas ela vem numa luta contra toda a tradição de que a voz da criança não seja escutada pelo sistema de justiça, né? O depoimento da criança não tinha valor, a opinião dela, a posição dela sobre o que estava acontecendo com a vida dela não importava. Por isso que este foi objeto de uma ação, de uma mobilização internacional para que a voz da criança fosse escutada. Próximo. Depois disso, a resolução número 20 de 2005 da ECOSOCO, ela trabalhou toda essa questão do acesso de crianças ao sistema de justiça, não é? Estabelecendo algumas diretrizes. Entre essas diretrizes está essa última de ser protegido do sofrimento durante o processo judicial, né? A criança tem o direito de ser protegida do sistema. E o que a gente menos imagina, muitas pessoas imaginam, as crianças são revitimizadas pelo próprio sistema de justiça quando elas são levadas vamos dizer, ter que repetir as histórias inúmeras vezes, né? Próximo. E o que a lei diz? Olha, vamos limitar o número de vezes que as crianças precisam falar, não é? Vamos limitar e vamos utilizar a tecnologia para que a criança fale uma vez sobre a versão dela, a declaração dela sobre os fatos, e isso seja gravado, né? Então, reduzir o número de vezes que a criança tem que falar e, ao mesmo tempo, utilizar procedimentos para que isso seja, vamos dizer, reproduzido depois, para ela não precisar falar novamente. Próximo. Então, o ambiente, todo o ambiente de corte, né, dos tribunais, é um ambiente que, bom, primeiro, nós temos, essa resolução foi contra a revitimização de crianças e adolescentes, a preocupação fundante dela. O número de vezes revitimiza, a maneira como que as crianças são entrevistadas, né, sobretudo aqui na alienação parental, nós vamos ver o tema da acariação, né, que é uma coisa muito difícil para crianças e adolescentes, né, e o próprio ambiente adultocêntrico, que é inadequado, né, vamos dizer, para se escutar a criança, para a outiva da criança, né? Então, a lei veio, a convenção e a resolução vieram no sentido de
construir um acesso diferente, uma maneira diferente de se ouvir e se escutar crianças e adolescentes. Próxima. No Brasil, não é isso, a gente vê que a criança termina sendo revitimizada muitas vezes, mesmo antes do tema chegar no sistema de justiça. A criança é revitimizada na própria rede de proteção. Agora, aqui a gente imagina que o sistema de garantia de direitos, não é, que tem a missão precípua de garantir a proteção de crianças e adolescentes, termina, mesmo não intencionalmente, revitimizando as crianças e adolescentes pela forma que ele não está organizado, né, para dizer a verdade. Por isso foi necessário a Lei 13.431, de 2017, essa lei, próximo slide, essa lei, ela tem três aspectos centrais dela. A primeira é que ela estabelece diretrizes para o atendimento integrado, não é? O que é isso? Hoje, uma criança ela percorre uma via crucis, por exemplo, seja num caso de separação familiar, seja no caso em que ela é vítima de outras formas de violência, e é muito, muito importante dizer que muitas das crianças, não é, que estão nesse processo de separação são vítimas de inúmeras formas de violência. Então, a criança percorre uma via crucis, não é? E aí, o que é preciso estabelecer, sobretudo por quê? Por causa da forma pouco intersetorial de atendimento. Né? Não existe uma coordenação, né, geral desse atendimento que inclua os sistemas de segurança e de justiça. Então, o primeiro aspecto da lei foi o estabelecimento das diretrizes para atendimento integrado, entre elas que se deve criar mecanismos de coordenação do atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência. O segundo aspecto central foi a distinção entre a escuta especializada e o depoimento especial. Não é? A escuta especializada é pela rede de proteção, não é? Para saber o que é melhor para a criança sobre o entorno, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, e o depoimento especial é quando a criança vai declarar, vai dizer às autoridades o que aconteceu com ela, vai dar a versão do que ela está vivenciando para as autoridades. Né? E essa lei, ela regulamentou o depoimento especial diante do sistema de justiça. Né? Queria dar algumas umas pinceladas aqui nas diretrizes do atendimento integrado, né, para criança e adolescente. Próximo. Por exemplo, é comum vocês dizerem que vocês ouvirem que o sistema de proteção, saúde, educação e assistência social precisam se articular. Mas poucas vezes a gente viu dizer que é o seguinte: essa articulação, essa integração tem que abranger necessariamente o sistema de justiça. Por incrível que pareça, o sistema de justiça, mesmo não intencionalmente, é um sistema que revitimiza crianças e adolescentes pela forma de atuar, não é? O sistema, ou vamos dizer, nosso sistema judiciário, ele é adulto-centrado, ele não está preparado para receber, e aí a gente pode incluir mulheres e crianças, não é? Ter um atendimento humanizado. Eu diria que esse sistema humanizado, né, deveria alcançar todos os cidadãos, né, todas as pessoas, mas particularmente mulheres e crianças. Né? Então, o que a lei e o decreto 9.603 de 2018 regulamentou a lei e diz, né, o próximo slide vai dizer que os municípios precisam estabelecer um comitê coordenador do atendimento aos casos de violência. Né? Próximo slide. E próximo também, a gente já passou por essa fase aqui. Próximo. E aí temos, então, próximo. Já foi os 15. Cortou um pedaço da apresentação, mas eu vou dizer para vocês, eu vou seguir daqui para lá. Então, o que a lei diz? Olha, nós precisamos de ter um comitê, não é? Um comitê coordenador, nós precisamos de ter um protocolo único de atendimento integrado, nós precisamos ter um fluxo de atendimento integrado, né? Todo município deve ter, não é? E as crianças devem falar apenas uma vez
sobre o que aconteceu com elas no sistema de produção antecipada de provas. Né? O que é a produção antecipada de provas? É aquele caso do sistema de justiça que ia acontecer 3, 4, 5, para a escuta da criança que ia acontecer 3, 4, 5 anos depois, deve acontecer mais próximo ao fato. Né? E como é que é feita essa escuta protegida, né, esse depoimento de crianças e adolescentes? Ela é feita por profissionais capacitados em uma sala diferente da sala de audiência, né, e ela utiliza um protocolo, o Protocolo Brasileiro de Atendimento, o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense. Esse protocolo, ele é vamos dizer assim, é uma forma científica de ajudar a criança a declarar o que ela está vivenciando, né? Ele é um instrumento que foi produzido contrário ao sistema de interrogação, ao sistema de interrogação ou de inquisição. Ele é um sistema científico, ele não é para colocar a criança em contradição, ele é para facilitar a criança a contar o que ela está vivenciando. Esse depoimento acontece numa sala, esse depoimento ele é projetado de uma forma simultânea para a sala de audiência, e as pessoas que estão na sala de audiência, elas vivenciam, observam a entrevista, e eles só podem fazer perguntas para a criança depois, mediado pela entrevistadora. Não é? Esse material fica gravado e esse material que fica no processo. Esse protocolo brasileiro, ele observa as fases de desenvolvimento, por exemplo, tipo de questões que devem ser perguntadas às crianças, por exemplo. A tradição judicial, né, ela tem a polícia preocupada em identificar um crime ou identificar um tipo penal, ela utiliza muitas perguntas que a própria criança não sabe, ou que elas são muito pouco eficientes do ponto de vista de coletar informação com criança e adolescente. Né? Por exemplo, perguntas de sim ou não, não é? Ou perguntas... Esse tipo de pergunta não funciona com a criança e adolescente. O que funciona com as crianças e adolescentes é o tipo de, vamos dizer, convite à narrativa aberta, né? Perguntas abertas. E aí, a arte de entrevistar a criança é uma arte que você vai utilizando os formatos diferentes de perguntas e tudo. Então, o que nós temos aqui é uma lei, não é, que estabelece o atendimento integrado, que, sobretudo, que busca não revitimizar a criança e adolescente, mas que busca, sobretudo, buscar a narrativa dela de uma forma científica e de uma forma protetiva. Não é? E por isso que, infelizmente, nas negociações que nós tivemos no Congresso Nacional, na definição de violência psicológica, não é, que foi terminaram inserindo, contra o nosso desejo e nossa posição, o tema da alienação parental por lá, não é, como um tipo de violência psicológica, né? Mas o que a gente está querendo sempre muito aqui alimentar se, não existe uma forma de perceber, né, se a criança está sendo manipulada ou não. A entrevista forense, e aí a gente está dizendo, a entrevista forense foi criada para crianças e adolescentes vítimas de violência, e agora nós estamos lutando para expandir essa metodologia para outros casos, né, para outros casos de ações das varas de família e das varas cíveis, porque é o jeito de você você colher a declaração de criança e adolescente, que é muito importante para o processo, de uma forma muito mais isenta, muito mais protetiva, e de evitar todo o processo. Então, o que acontece depois do depoimento? Isso é gravado e a criança não precisa ser chamada novamente. Né? Então, algumas vantagens dessa lei, muito importante. Né, ela diz o seguinte: vamos nos organizar para atender crianças e adolescentes vítimas de violência, para que elas não percorram a via crucis. Não é? A escuta de criança é muito importante para
a voz dela, para o empoderamento dela e para dizer o que ela observa, né, do fato. Né, as crianças são, muitas vezes, essa sugestibilidade. O protocolo tem formas de você trabalhar com a criança para que, se tiver alguma sugestão... Opa, estou engasgando aqui. Sugestionabilidade para que a criança possa dizer o que ela pensa, não é? Então, eu tive uma vez, vamos dizer, no teste do protocolo, na entrevista forense, não é? Lá no Rio Grande do Sul, a criança disse claramente, olha, isso aconteceu e por essa razão e tudo mais. Então, o que eu queria aqui, mais de uma vez, deixar expresso, hoje nós temos no Brasil uma lei, nós temos uma tecnologia, nós temos uma metodologia, uma pedagogia de ouvir crianças e adolescentes muito importantes, para que a gente possa evitar os problemas da alienação parental. Não é? Eu entendo que essa lei tem provocado muitos problemas, muitas dificuldades, e que a gente precisa, então, criar uma metodologia, mas a voz das crianças é muito importante nesse processo. Então, gostaria de deixar essa mensagem e estou à disposição para a gente continuar esse debate aqui. Muito prazer, é uma alegria estar com vocês. Um abraço. Antes da gente passar para o Tomás, né, eu queria conversar um pouco contigo, Benedito, quais são os maiores impasses para que a lei da escuta protegida possa ser aplicada? Porque eu acredito que tenha que ter uma equipe multidisciplinar para essa avaliação, né? E Exato. Além de pouquíssimas unidades no país já terem esse tipo de atendimento, a gente percebe que nas equipes se contrata, se nomeia muito profissionais, principalmente relacionados à alienação parental, profissionais capacitados a identificar a alienação parental, né? E como a gente vê que os sinais para identificação da alienação parental são muito próximos aos sinais de abuso, por exemplo, se tu não tiver uma profissional capacitada em violência contra a criança ou até violência doméstica, ela acaba não percebendo a diferença entre uma coisa ou outra, e esse é o maior impasse que a gente tem percebido, né, como coletivo. Eu gostaria de ver, assim, como, o que tu tem que trazer sobre isso, Olha, né, quais são as maiores dificuldades que você tem enfrentado para ser efetivo, né, a escuta protegida. Na verdade, falta muita, realmente, equipe técnica, mas nós temos avançado no Brasil. Nós começamos com 2 projetos de depoimento especial em Porto Alegre, né? Hoje nós temos mais de 900 no país. Mas tem regiões que faltam muitos profissionais. Mas o que a gente acredita é que precisa ver, que esses profissionais precisam ser capacitados para fazer uma escuta, não é? Escuta protegida, escuta especializada, que nesse processo, você tendo uma técnica, você tendo um método de ouvir a criança e adolescente, a gente vai resolver vai poder identificar se não existe alienação parental ou não, não é? Ou mais que isso, a gente vai poder vamos poder discernir o que são os arranjos, não é? Ou as disputas familiares do que seja em relação à proteção da criança e adolescente. Né? A gente acredita muito que duas coisas, que esse método deve ser, de escuta protegida, deve ser expandido e que que nós devamos continuar nossa luta para que os tribunais, não é, o sistema de justiça tenham condições suficientes de fazer uma escuta respeitosa e protegida de crianças e adolescentes. Obrigada. Vamos esperar que até lá, até a gente ter, né, todo essa qualificação, que as escutas sejam realmente, mesmo que não tenha ainda o protocolo, mas que respeitem as falas das crianças, né, e que eu achava muito importante que a primeira fala da criança fosse gravada e fosse usado essa para o processo, porque as crianças passam por tanta revitimização, são sucessões de
perícias, né, de laudos, e isso acaba fazendo com que muitas crianças acabem desistindo de falar depois de um tempo, né? A gente sabe que a criança tem um entendimento difícil dessas relações familiares. Agradeço a tua participação. Vou chamar agora o Tomás, né, para ele fazer as considerações dele, agradecendo já o excelente artigo que ele fez, né, sobre alienação parental, chamando a atenção, e depois dele vieram outros, né, mas precisa muita coragem para falar sobre esse assunto.